O cheiro de lasanha requentada e desilusão pairava no ar do nosso apartamento alugado. Era uma terça-feira, o tipo de dia que não promete nada e geralmente cumpre. Eu estava sentado na nossa pequena mesa de jantar, que balançava se você respirasse muito forte perto dela, tentando consertar o notebook de Isabela. Pela terceira vez naquele mês, ele tinha decidido entrar em greve. É o universo me dizendo que eu preciso de um novo, ela costumava dizer, meio brincando, meio testando minhas finanças. Isabela entrou na sala, não vinda da cozinha, onde o cheiro da nossa refeição modesta se originava, mas do quarto. Ela estava vestida para sair, não para jantar comigo. Usava um vestido preto justo que eu sabia que custava mais do que nosso aluguel mensal e saltos que estalavam no piso laminado barato com uma autoridade que nosso apartamento simplesmente não merecia. Nós precisamos conversar, Lucas, ela disse, e meu coração afundou. Essa frase nunca é o prelúdio de eu comprei sorvete. Larguei a pequena chave de fenda e olhei para ela. Seus braços estavam cruzados, uma postura defensiva que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Seu rosto, que eu já considerei o mapa para a minha felicidade, estava contraído em uma máscara de impaciência e desprezo. Eu não posso mais fazer isso, ela começou. E a voz dela não tinha o tremor da tristeza, mas o fio afiado da decisão final. Olhe para este lugar, Lucas. É embaraçoso. As paredes parecem feitas de papelão. O vizinho de cima tem uma tosse que eu consigo diagnosticar. Eu tenho 34 anos. Todas as minhas amigas estão comprando suas segundas casas, redecorando cozinhas gourmet, e eu ainda estou explicando para as pessoas por que a campainha não funciona. Eu permaneci em silêncio. Já tínhamos tido essa conversa, em várias versões, por quase 3 anos. Era um monólogo que ela ensaiava em sua mente, adicionando novos detalhes, novas queixas, a cada repetição. Eu te dei tempo, ela continuou, começando a andar de um lado para o outro. Eu acreditei em você, no seu grande plano. Eu esperei que você finalmente conseguisse um emprego de verdade, que parasse com esse seu projeto. Ela acenou com desdém na direção do meu pequeno escritório, um canto da sala de estar que eu havia separado com uma estante. Mas nada muda. Nós não vamos a lugar nenhum. Isabela, nós estamos bem, eu disse, minha voz soando fraca até para mim. Temos o suficiente. Pagamos nossas contas. Ela parou e riu. Um som seco, sem alegria, que ricocheteou nas paredes finas. O suficiente? Eu não quero o suficiente, Lucas. Eu quero mais. Eu mereço mais. Eu não me casei para viver de aluguel para sempre, para me sentir pobre. Ela se aproximou da mesa, apoiando as mãos nela, o que a fez balançar perigosamente. Eu quero o divórcio. As palavras pairaram entre nós, mais pesadas que o cheiro de lasanha. Eu senti o ar sair dos meus pulmões, um soco físico no estômago. Eu esperava raiva, talvez um ultimato, mas o divórcio era tão final. Você não pode estar falando sério, murmurei. Oh, eu estou, disse ela, seus olhos brilhando com uma convicção fria. Eu quero uma casa, um futuro, um marido que não seja um fracassado. Fracassado. Aquela palavra. Ela a pronunciou com tanto veneno, tanta certeza, que por um segundo eu quase acreditei nela. Senti uma década de casamento, de sacrifícios silenciosos, de sonhos compartilhados, se desfazer em pó ao som daquela única palavra. Olhei para o rosto dela, para a mulher que eu amava, e vi uma estranha. Uma estranha que me olhava não com mágoa, mas com repulsa. E foi nesse momento que algo dentro de mim, algo que vinha se desgastando lentamente há anos, finalmente se partiu. Não com um estalo alto, mas com um clique silencioso e decisivo. Eu não implorei, não gritei, não listei todas as maneiras pelas quais eu tinha me sacrificado por nós. Em vez disso, uma calma gelada tomou conta de mim. A dor estava lá, uma ferida aberta e latejante, mas sob ela uma clareza inesperada começou a se formar. Tudo bem, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. A reação dela foi imediata. A convicção em seu rosto vacilou, substituída por uma fração de segundo de confusão.
Ela esperava uma briga, lágrimas, promessas. Ela não esperava aceitação. Tudo bem? Ela gaguejou. Sim, eu disse, levantando-me lentamente. Se é isso que você quer, então tudo bem. Podemos chamar um advogado amanhã. Virei as costas para ela e caminhei até a janela, olhando para as luzes da cidade que se estendiam abaixo de nós. Nosso pequeno apartamento no 7º andar, de repente, pareceu o lugar mais solitário do mundo. Ela ficou parada, em silêncio, por um longo momento, provavelmente tentando processar minha rendição. Ela não fazia ideia de que não era uma rendição. Era uma declaração de guerra. Uma guerra que ela nem sabia que estava prestes a perder espetacularmente, porque ela não sabia do meu segredo. O segredo que eu estava guardando, nutrindo e construindo por 5 anos. O segredo que eu planejava usar para nos dar a vida com que ela sempre sonhou. Mas agora, eu o usaria para construir uma vida sem ela. Conheci Isabela na faculdade. Ela era vibrante, cheia de vida, com uma risada que podia iluminar uma sala inteira. Eu era o cara quieto, o estudante de engenharia de software que passava mais tempo com códigos do que com pessoas. Ela me tirou da minha concha. Ela me fez ver um mundo além das telas e dos algoritmos. Nós nos apaixonamos rápido e intensamente. Naquela época, o dinheiro não importava. Vivíamos de macarrão instantâneo e sonhos, e éramos perfeitamente felizes. Casamos 1 ano depois da formatura. Eu consegui um emprego estável em uma empresa de tecnologia de médio porte, a Inovatec, e ela começou a trabalhar em marketing para uma marca de moda. Os primeiros anos foram bons. Economizamos, viajamos, fizemos planos. A ideia de comprar uma casa era um sonho distante, algo que faríamos um dia. A mudança foi sutil no início. Começou quando seus amigos começaram a se casar e a comprar apartamentos. De repente, os jantares de sexta à noite se tornaram sessões de comparação. O marido de Carolina, o Ricardo, tinha sido promovido a sócio em seu escritório de advocacia. Eles compraram um duplex no Itaim Bibi. Mariana e seu marido, Pedro, compraram uma casa no Morumbi com piscina. Isabela voltava para a casa desses jantares com um brilho diferente nos olhos, um brilho de inveja. Você viu a cozinha deles, Lucas? Tem uma ilha de mármore. Mármore de verdade, ela dizia, olhando para a nossa bancada de fórmica com um novo desdém. A pressão aumentou. A família dela nunca me aprovou totalmente. O pai dela, seu Afonso, um homem que construiu um pequeno império no setor imobiliário, sempre me olhou como se eu fosse um erro de cálculo em sua planilha de vida. Engenharia de software? Ele costumava bufar em almoços de família. É um bom começo, mas quando você vai começar sua própria empresa, ser empregado é ser a ferramenta de outro homem. 5 anos atrás, eu pedi demissão da Inovatec. Isabela entrou em pânico. Você o quê? Sem falar comigo? E o nosso seguro? E a estabilidade? Eu tentei explicar. Eu tinha uma ideia. Uma grande ideia. Um aplicativo que poderia revolucionar a logística de pequenas e médias empresas. Eu tinha um plano de negócios, um protótipo. Eu só precisava de tempo. Isso é loucura? Ela disse, mas eu a convenci. Eu prometi a ela que continuaria fazendo trabalhos freelancer para mantermos as contas em dia. Me dê 2 anos, eu implorei. Se não der certo, eu volto para o mundo corporativo. Ela concordou, relutantemente. E esses 2 anos se transformaram em 5. O que ela não sabia era que meu projeto não era apenas um sonho. Nos primeiros 2 anos foi um inferno. Eu trabalhava 18 horas por dia no nosso pequeno escritório. Eu era o programador, o designer, o cara do marketing e o suporte técnico. Os trabalhos freelancer mal cobriam o aluguel e as despesas. Isabela se tornou cada vez mais ressentida. O projeto está pagando as contas este mês? Ela perguntava sarcasticamente sempre que seu cartão de crédito era recusado. Eu aguentei as farpas, as comparações, o desapontamento em sua voz. Eu aguentei porque, no final do 2º ano, algo aconteceu. Eu consegui meu primeiro grande investidor. Não era um investidor anjo local, era uma empresa de capital de risco do Vale do Silício. Eles viram o potencial. Eles investiram uma quantia que mudaria nossa vida. E foi aí que tomei uma decisão fatídica. Decidi não contar a ela. Não por maldade. Na minha cabeça era o plano mais romântico do mundo.
Eu continuaria vivendo modestamente. Eu pegaria todo o dinheiro do investimento e os lucros que começaram a entrar e colocaria tudo em uma conta separada. Eu continuaria construindo a empresa, a Logicor, em segredo. Eu contrataria uma equipe, conseguiria um escritório, um virtual para que ela não descobrisse, e quando a empresa estivesse valendo uma fortuna, eu a surpreenderia. Eu não a surpreenderia com um extrato bancário. Eu a surpreenderia com a escritura da casa dos seus sonhos. Eu a levaria com os olhos vendados para uma mansão em seu bairro favorito e diria: é nossa, eu consegui. Eu queria apagar todos os anos de dúvida e sarcasmo com um único gesto grandioso. Eu queria provar que o fracassado dela era, na verdade, um rei construindo seu castelo em segredo. A Logicor explodiu. O que começou no canto da nossa sala de estar agora tinha 40 funcionários trabalhando remotamente em todo o Brasil. Fechamos contratos com gigantes do varejo. O aplicativo estava em toda parte. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia que o CEO, o misterioso LM Alves que aparecia em artigos de tecnologia, era Lucas Alves, o cara que morava de aluguel no 7º andar e cuja esposa achava que ele mal conseguia pagar a conta de luz. Eu mantive a farsa. Eu reclamava do preço do supermercado. Eu dirigia nosso carro velho de 10 anos. Eu aguentava as humilhações nos jantares de família, sorrindo enigmaticamente enquanto seu Afonso me dava conselhos de negócios não solicitados. Cada insulto, cada olhar de pena, era combustível. Só mais um pouco, eu dizia a mim mesmo. A surpresa vai valer a pena. Mas enquanto eu construía meu império em segredo, eu não percebi que estava perdendo minha rainha. Ou talvez, a mulher que eu pensei que era minha rainha nunca existiu de verdade. Ela se tornou amarga. O amor dela, eu percebi tarde demais, tinha um preço. E o preço era uma escritura em seu nome. O ponto de virada, o momento do basta, não foi quando ela pediu o divórcio. Foi a palavra que ela usou: fracassado. Naquele instante, o sonho da grande surpresa morreu. Revelar meu sucesso agora não a faria me amar, faria com que ela amasse meu dinheiro. A revelação não seria um gesto de amor, mas uma tentativa desesperada de comprar o afeto dela. E meu orgulho, a única coisa que eu não tinha sacrificado, não permitiria isso. A clareza foi brutal. Eu não queria mais surpreendê-la. Eu queria me libertar dela. A decisão foi tomada no silêncio que se seguiu à sua exigência. O jogo havia mudado. Meu segredo não era mais um presente para ela. Era minha arma, minha fuga, minha justiça. Na manhã seguinte, a atmosfera no apartamento era densa e fria. Isabela já estava de pé, tomando café e olhando sites de imobiliárias em seu novo notebook. Um que eu suspeitava que ela havia comprado com um cartão de crédito que eu não conhecia. Ela me lançou um olhar que era uma mistura de triunfo e incerteza. Então você já pensou em um advogado? Ela perguntou, o tom casual demais. Já, respondi calmamente, pegando meu telefone. Vou ligar para um hoje. Liguei para o melhor advogado de divórcio da cidade, Dr. Matias Nogueira, um homem cuja reputação o precedia. Consegui uma consulta para aquela mesma tarde. Quando contei a Isabela, ela pareceu surpresa com minha eficiência. Bom, quanto mais rápido, melhor, disse ela, tentando recuperar a compostura. No escritório do Dr. Matias, um espaço imponente com painéis de madeira escura e vista para a cidade, eu contei a ele tudo. A história do casamento, as humilhações, o pedido de divórcio. E então eu contei a ele o meu segredo. Ele ouviu, impassível, seus dedos entrelaçados sobre a mesa de mogno. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Sr. Alves, disse ele, esta será a negociação de divórcio mais interessante em que trabalho há anos. Sua esposa não tem ideia do que está abrindo mão. Ela não pode saber, eu disse firmemente. Não ainda. Eu quero que o divórcio prossiga como se eu fosse... Hesitei. A palavra ainda doía. Um fracassado. Quero que seja nos termos dela. Dr. Matias levantou uma sobrancelha. Ela vai pedir tudo, você sabe. Pensão, metade dos seus parcos bens. Ela vai tentar te esmagar para se sentir justificada. Eu sei, e eu vou dar a ela. Quero que ela pense que venceu. O plano foi traçado.
Dr. Matias contatou a advogada de Isabela, uma mulher agressiva chamada Doutora Valéria, que provavelmente salivou com a perspectiva de um caso fácil. As negociações começaram. Como previsto, Isabela foi brutal. Ela queria o carro. Eu concordei. Ela queria a maior parte dos móveis, incluindo a mesa de jantar bamba. Eu concordei. Ela queria uma pensão alimentícia por 2 anos para se reestabelecer, mesmo tendo um emprego bem remunerado. Eu concordei. Sua advogada estava incrédula com minha cooperação. Isabela, por outro lado, estava presunçosa. Ela me contava sobre as reuniões com a doutora Valéria, gabando-se de como elas estavam passando por cima de mim. Você nem está lutando, Lucas. É patético, ela disse uma noite, enquanto encaixotava seus pertences. Você simplesmente desistiu, como desiste de tudo. Eu apenas sorria e continuava a empacotar os poucos livros e roupas que ela me deixaria. Por fora, eu era um homem derrotado. Por dentro, eu estava fazendo os maiores movimentos da minha vida. Enquanto ela estava ocupada planejando como gastar sua pensão, eu estava em uma série de reuniões secretas. Finalizei um acordo de fusão para a Logicor com uma gigante da tecnologia, uma transação que me tornaria, no papel, um dos jovens empresários mais ricos do país. O anúncio oficial estava programado para sair em algumas semanas. Usei uma pequena parte dos meus lucros para fazer uma compra. Não foi difícil. O pai de Isabela, seu Afonso, sempre se gabou de seu mais recente empreendimento de luxo, a Torre Paradiso, o edifício residencial mais exclusivo e caro da cidade. O lugar que Isabela mencionava em seus sonhos, o ápice do sucesso para ela. Através de uma empresa de fachada, comprei não um apartamento, mas a cobertura. A unidade inteira do último andar. Paguei à vista. O corretor, um homem chamado Sr. Ferreira, não fazia ideia de quem eu era. Eu lidei com tudo através de um representante. A data da assinatura final do divórcio foi marcada. Aconteceria no escritório do Dr. Matias. Isabela estava exultante. Ela já havia encontrado um novo apartamento para alugar, um lugar de transição, em um bairro melhor, e me disse que já estava saindo com alguém. Um banqueiro. Ela fez questão de frisar. Alguém com ambição. Na noite anterior à assinatura, eu estava sentado no chão do nosso apartamento, agora quase vazio. As caixas dela haviam sumido. O eco dos nossos anos juntos parecia gritar das paredes nuas. A dor era real. Eu estava de luto pelo fim do meu casamento, pela mulher que pensei ter amado. Mas a tristeza estava misturada com uma antecipação elétrica. O dia do acerto de contas estava chegando. Ela pensou que estava se divorciando de um fracassado. Ela estava prestes a descobrir que havia demitido seu bilhete de loteria premiado. O dia da assinatura final do divórcio amanheceu cinzento e chuvoso, um reflexo perfeito do meu humor sombrio, mas determinado. Isabela chegou ao escritório do Dr. Matias parecendo radiante, uma justaposição cruel com o clima lá fora. Ela usava um terninho branco, como uma noiva em seu segundo, e mais lucrativo, casamento. A advogada dela, a doutora Valéria, estava ao seu lado, com um sorriso de tubarão que dizia que ela já estava calculando seus honorários. Sentamo-nos em lados opostos da longa mesa de conferência. O ar estava pesado com formalidade e ressentimento não dito. Eu evitei o olhar de Isabela, focando nos documentos empilhados ordenadamente à minha frente. Vamos começar? Disse Dr. Matias, sua voz calma cortando a tensão. O processo foi rápido. Ele leu os termos finais do acordo que eram, em essência, uma capitulação completa da minha parte. Isabela ficaria com o carro, a maioria dos nossos bens, e uma pensão generosa por 24 meses. Eu não contestei nada. Sr. Alves, você concorda com estes termos? Perguntou a doutora Valéria, seu tom condescendente. Concordo, eu disse, minha voz firme. Isabela me lançou um último olhar de desprezo. Pelo menos uma vez na vida você está facilitando as coisas, ela sussurrou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Pegamos as canetas. O som das pontas arranhando o papel caro foi o único ruído na sala. Assinei meu nome, selando o fim de uma década da minha vida. Depois, Isabela assinou o dela, com um floreio extravagante, como se estivesse autografando o programa de sua própria vitória.
Está feito, anunciou a doutora Valéria, juntando os papéis com um estalo de satisfação. Meus parabéns, Isabela, ao seu novo começo. Isabela se levantou, pronta para sair, para correr em direção à sua nova vida livre de fracassos. Mas Dr. Matias ergueu a mão. Só mais um momento, por favor. Há um último item. A doutora Valéria franziu a testa. Todos os termos foram acordados. Não há mais nada a discutir. Isso não é parte do divórcio, disse Dr. Matias calmamente. Ele se virou para seu assistente, que entrou na sala e colocou uma única pasta azul na frente de Isabela. É uma cortesia. Meu cliente achou que a Sra. Martins gostaria de ser uma das primeiras a saber. Isabela olhou para a pasta com desconfiança, depois para mim. Seu sorriso presunçoso vacilou. O que é isso? Mais uma das suas desculpas patéticas? Apenas abra, eu disse, falando diretamente com ela pela primeira vez naquela manhã. Com um suspiro irritado, ela abriu a pasta. Dentro não havia um documento legal, mas sim a impressão de um comunicado de imprensa, com o logotipo de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. O título dizia: Gigante da tecnologia Omnicorp adquire a startup de logística Logicor em um acordo bilionário. Ela leu o título, seus lábios se movendo silenciosamente. A confusão em seu rosto era palpável. Ela começou a ler o primeiro parágrafo. A Logicor, fundada há 5 anos pelo enigmático empresário L.M. Alves, foi adquirida hoje pela Omnicorp por uma quantia estimada em 1,2 bilhão de reais. O CEO e fundador, Lucas Medeiros Alves, permanecerá na empresa como chefe de inovação global. Ela parou. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para o nome no papel, depois para mim. O sangue drenou de seu rosto, deixando-a com a cor do terninho que usava. L.M. Alves. Lucas Medeiros Alves. Ela sussurrou, a voz um fio. Isso não pode ser. É uma piada. Dr. Matias pigarreou. Não é nenhuma piada, senhora. Os fundos da venda foram transferidos para a conta do meu cliente esta manhã. Ele fez uma pausa para o efeito. Bem, uma de suas contas. A mandíbula da doutora Valéria caiu. Ela agarrou o papel das mãos de Isabela, seus olhos de tubarão percorrendo o texto, provavelmente procurando uma brecha, um erro, algo que pudesse contestar. Mas não havia nada. Isabela afundou de volta na cadeira, o corpo mole. O choque em seu rosto estava rapidamente se transformando em uma máscara de horror e compreensão. Todos os anos de sarcasmo, todas as humilhações, todos os momentos em que ela me chamou de preguiçoso, sem ambição, tudo passou por seus olhos em uma agonia silenciosa. Mas o projeto? Ela gaguejou, olhando para mim, seus olhos suplicantes pela primeira vez em anos. Você disse que mal estava dando dinheiro. Eu estava reinvestindo tudo, eu disse, minha voz fria como gelo. Eu queria te surpreender. Queria te dar tudo, a casa, a segurança, a vida que você queria. Eu estava há 1 mês de fazer isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Lágrimas de verdade desta vez. Lágrimas de ganância e perda. Lucas, nós podemos consertar isso. Foi um erro. Eu não queria dizer aquilo. Você disse fracassado. Eu a interrompi. E naquele momento percebi que você não queria a mim. Você queria o que eu podia te dar. E agora? Eu me levantei ajeitando meu paletó. Você não terá nenhum dos dois. Dr. Matias adicionou o golpe final. Ah, e sobre a surpresa? Ele disse pegando outro documento de sua pasta. Meu cliente gostaria que você tivesse isso. Ele deslizou o papel pela mesa. Era uma cópia da escritura da cobertura da Torre Paradiso. O nome do proprietário, claramente listado, Lucas Medeiros Alves. O som que Isabela fez foi algo entre um soluço e um engasgo. Ela olhou para a escritura, para o endereço do prédio dos seus sonhos, e então para mim, com o rosto desfigurado pela mais pura e absoluta desolação. Ela havia exigido o divórcio por morar de aluguel, e no processo havia perdido um castelo no céu. A pensão será depositada em sua conta mensalmente, como acordado, eu disse, caminhando em direção à porta. Use-a bem, afinal, você a mereceu.
Saí do escritório sem olhar para trás, deixando-a em meio às ruínas do império que ela mesma havia destruído. O som de seus soluços me seguiu pelo corredor, mas pela primeira vez não senti pena. Senti apenas o doce, inebriante sabor da liberdade. Deixar aquele escritório de advocacia foi como emergir de um mergulho longo e profundo, finalmente quebrando a superfície e respirando ar fresco. A chuva havia parado e um sol pálido tentava romper as nuvens, um clichê que, naquele momento, pareceu profundamente apropriado. Nos meses que se seguiram, minha vida se transformou de maneiras que eu mal conseguia processar. O anúncio da aquisição da Logicore me catapultou para um mundo de atenção da mídia e reconhecimento que era, para dizer o mínimo, desconfortável. Dei entrevistas, participei de conferências, mas meu foco principal era meu novo papel na Omnicorp, onde eu tinha os recursos para levar minhas ideias a um nível global. A primeira coisa que fiz foi me mudar para a cobertura. O espaço era vasto, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de 360 graus da cidade. Era silencioso, pacífico e, acima de tudo, meu. Passei as primeiras semanas com móveis mínimos, apenas um colchão no chão e meu computador, saboreando o espaço e a solidão. Não era uma solidão triste, mas uma solidão fortalecedora. Cerca de um mês depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era seu Afonso, o pai de Isabela. Sua voz, geralmente cheia de arrogância e autoridade, era hesitante. Lucas, filho, ele começou. A palavra filho soou estranha e oca. Eu vi as notícias. Parabéns. Eu sempre soube que você tinha potencial. Eu ri. Não, você não sabia, Afonso. Mas agradeço a ligação. Isabela não está bem, ele disse, a voz baixa. Ela cometeu um erro terrível. Ela está arrependida. Ela te ama. Ela ama a ideia de mim agora, corrigi. Afonso, com todo o respeito, o tempo para essa conversa já passou. Desejo a ela tudo de bom. E desliguei. As tentativas de contato continuaram. E-mails de Isabela, cheios de remorso e nostalgia fabricada, relembrando os bons tempos no nosso apartamento apertado. Mensagens de texto, ligações que eu não atendia. Ela até apareceu no lobby do meu novo prédio, mas a segurança, instruída por mim, educadamente a informou que o Sr. Alves não estava recebendo visitas não anunciadas. A justiça poética final veio de uma forma que eu não esperava. Cerca de 6 meses após o divórcio, encontrei o corretor, Sr. Ferreira, em um evento do setor. Ele se aproximou de mim, o rosto iluminado pelo reconhecimento. Sr. Alves, que prazer revê-lo. Fiquei chocado quando soube que era você quem havia comprado a cobertura. A propósito, uma de suas ex-parentes esteve em meu escritório na semana passada. Oh, é mesmo? Perguntei, tentando parecer desinteressado. Sim, uma mulher chamada Isabela. Ela estava procurando um apartamento para alugar na Torre Paradiso. Parece que o pai dela se recusou a continuar pagando pelo lugar caro onde ela estava. Ela ficou absolutamente desolada quando eu disse a ela que não havia unidades disponíveis para aluguel. E mesmo que houvesse, o aluguel mais barato lá é 3 vezes a pensão que ela mencionou que recebe. Tive que me virar para esconder o sorriso. Ela queria tanto morar naquele prédio que estava disposta a ser uma inquilina, olhando para cima, para a cobertura que poderia ter sido dela. Eu refiz minha vida. Comecei a viajar, não para resorts de luxo, mas para lugares que sempre quis ver. Reacendi velhas amizades que haviam sido negligenciadas. E, eventualmente, comecei a namorar. Conheci Clara, uma arquiteta, em uma galeria de arte. Ela era inteligente, engraçada, e quando lhe contei minha história, ela não ficou impressionada com o dinheiro. Ela ficou impressionada com a resiliência. Então você construiu um foguete inteiro em segredo só para provar um ponto? Ela brincou. E eu soube que tinha encontrado alguém que me entendia. Eu não odiava Isabela. Com o tempo, a raiva deu lugar a uma espécie de pena melancólica. Ela foi vítima de suas próprias ambições superficiais, uma prisioneira da imagem que tanto se esforçou para projetar. Ela não queria um parceiro, queria um troféu. E quando pensou que eu não brilhava o suficiente, me jogou fora, sem perceber que eu era feito de ouro maciço. Hoje, quando olho pela janela da minha cobertura, não vejo apenas as luzes da cidade.
vejo um lembrete. Um lembrete de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui ou onde ela mora. Está no que ela constrói, na sua integridade, na sua capacidade de suportar a tempestade e emergir mais forte do outro lado. Isabela me chamou de fracassado porque morávamos de aluguel. Ela estava errada. Meu fracasso teria sido permanecer em um casamento onde eu era avaliado não por quem eu era, mas pelo endereço em que vivia. E me libertar disso foi o maior sucesso da minha vida. O que você faria no meu lugar? Teria revelado o segredo para tentar salvar o casamento? Você acha que a justiça que eu busquei foi longe demais? Ou Isabela teve exatamente o que merecia? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. E não se esqueça, deixe também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para mais uma história cativante. Até breve. M.